A paz do Senhor, boa tarde, povo de Deus. E nessa tarde a irmã Jaqueline estará meditando a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 7, no verso 36, fala sobre a pecadora que ungiu os pés de Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, assentou à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás os seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugava-lhes com o cabelo da sua cabeça e beijava-lhes os pés e ungia-lhes com unguento. E quando isto viu, o fariseu que tinha convidado falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia que qual é a mulher que tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe a Simão: uma coisa tenho a dizer. E diz-lhe, mestre: um certo credor tinha 2 devedores e devia 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe ambos, disse: pois qual deles amará mais? E Simão respondeu, disse: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E lhe disse: julgaste bem. Voltou para a mulher e disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas rogou-lhe com os meus pés, com lágrimas enxugou com seus cabelos, e não me dê ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas ungiste os meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a pouco é perdoado, pouco ama. Aleluia! Que palavra linda, fala sobre um perdão, né? A qual o Senhor estava na casa. A palavra do Senhor diz que ele foi para a casa dos fariseus, né? Comer ali à mesa. E Simão, né, quis julgar. Esta mulher, ela entrou na presença do Senhor, mas ela não olhou para aqueles que estavam ali falando, julgando, né, a sua vida, né? E ela soube que Jesus estava naquele jantar e eles se preocuparam, não foi por receber, como esta mulher foi estar aos pés do Senhor, né? Ela se humilhou, se prostrou diante do Senhor. E ele se preocupou com o que iria servir, se preocupou com o que o Senhor iria ver ali na casa. E ela tomou-se um vaso de alabastro, naquela época um unguento, que é um óleo que é muito assim raro naquela época. E o que ela tinha de mais valoroso, né? E a pergunta nessa tarde, eu digo para você assim: você tem entregado o que é mais precioso na sua vida para o Senhor? Esta pecadora, ela ali não ligou pelas críticas, né? Ela não ligou, ela não olhou ali porque ela ia ser julgada, ela ia ser ali, né? As pessoas iam apontar os seus erros, mas o nosso Senhor, ele colocou algo bem para Simão, para que ele pudesse ver que Jesus, ele não veio para nos condenar, Jesus veio para nos perdoar. Jesus perdoar os meus pecados e perdoar os seus, daqueles que muitas das vezes muitos querem falar que você fez no passado, que Jesus, ele não tem algo para você, condenar sua vida, condenar, fazer um juízo. Ele será um juiz, sim, mas quando nós vamos para os pés de Jesus, como nós entregamos nossa vida a Jesus, e nessa tarde o Senhor fala, ele julga sim, mas ali ele perdoou os pecados daquela mulher, e ela entrou na casa dele e foi para a presença do Senhor com o teu vaso de alabastro, que o Senhor fala. Porque você perder, às vezes, bênçãos, algo que o Senhor quer te entregar, mas
como que vai entregar se você fica pensando pelo que estão dizendo de você? E esta mulher, ela não ligou. E ele falou assim: se és profeta, ele saberia a qual mulher que toca é uma pecadora. Pensando que Jesus, ele estava ali para julgar os pecados. Jesus estava ali naquele jantar e com aquela ocasião aonde a qual aconteceu, esta mulher com a sua simplicidade tomou o que tinha mais de importante. O que é mais importante nessa tarde? O que você tem feito de mais? Não é sacrifício de tolo, porque o Senhor não quer um sacrifício de tolo. O Senhor quer aquilo que você entrega com de corpo e alma e espírito para Ele. Como esta mulher entregou, ela descilibicanto, ela prostou-se diante do Senhor. E Ele colocou ali um exemplo para ele, dizendo sobre um certo credor que devia, e a qual ambos se perdoaram. E ele disse para Simão: julgaste bem, porque quando nós julgamos nós mesmos, nós sabemos que somos errados. Quando nós julgamos as nossas falhas, quando nós não apontamos as falhas das pessoas, nós julgamos as nossas fraquezas, as nossas falhas. E aqui ele falou assim: Simão respondeu, disse: tenho para mim que aquele que mais perdoou. O perdão, nessa tarde, o Senhor diz para que possamos, não adianta nós querer fazer algo para Deus, né? Não adianta você querer ser algo que Deus queira, né? Fazer de um instrumento nessa terra, algo que Ele quer te usar, se na sua vida e no seu coração ainda tem mágoas. E a liberação do perdão, o Senhor, Ele abençoa aquele que mais perdoou, aquele que soube ali olhar para si mesmo e falar assim: não, eu preciso ser diferente. E esta mulher, ela foi ali e o Senhor falou assim para ele: vê que esta mulher, quando entrou, ela não deu água para os meus pés, mas ela rogou com as lágrimas e enxugou com seus cabelos, né? Então ela não me ungiste, né, com óleo, mas ungiu meus pés com unguento. Ela se prostou-se, ela ali se arrependeu, ela pediu perdão. E nessa tarde eu digo para ti, nessa tarde, o que você tem feito de mais importante? Eu digo algo assim, entregado a Jesus, não ligado para as críticas, não ligado para o que falam de você, como este fariseu ali pensou que Jesus estava olhando o passado desta mulher, olhando as falhas dela. Não, Jesus estava ali naquele encontro, naquele jantar ali, mas ele foi ali, não foi para condenar ninguém, e teve algo que mudou ali até com esta presença dessa mulher, pensamentos de pessoas que julgam, e ali a liberação do qual o Senhor fala, este perdão, né, não é bom para que você guarde no seu coração. Essa palavra, ela é muito linda quando você começar a meditar. Por isso te digo que muitos são seus pecados e são perdoados, porque muito amor, mas aquele que pouco é perdoado, aquele que pouco perdoa, aquele que pouco ama, né? Falar de amor, pregar o amor não é viver o amor, né? A gente não vivemos, nós não pregamos o amor, nós temos que viver este amor, nós temos não que pregar o perdão, nós temos que viver o perdão, ser uma pessoa que perdoa. E nessa tarde o Senhor fala: eu perdoei os seus pecados. E porque às vezes, muitas das vezes, tem pessoas que têm um impedimento para esta liberação de perdão, e nessa tarde o Senhor fala assim, começa a meditar, a refletir nesta palavra. E se alguém às vezes machucou você com palavras, perdoa ela, porque através da liberação de perdão sua com esta pessoa, o Senhor vai abençoar a sua vida. Assim como esta mulher, ela não ligou para as críticas e perdoou ali os acusadores dela. E na mesma forma o Senhor fala nessa tarde, eu deixo essa palavra em meditação,
que possamos fazer a entrega, entrar na presença do Senhor como se fosse a última vez, né? Que nós não sabemos a volta do Senhor. Quando você entrar e for entregar algo para Deus, aqui o Senhor está falando sobre adoração, uma adoração sincera, né? Então, quando nós adoramos Ele, independente do que você vai receber, não, porque nós não adoramos Ele pelo que Ele vai fazer, mas pelo que Ele é, debastre, anda na minha vida e na sua. Então, é a adoração sua, o Senhor peça e canto, e a adoração do seu coração é uma adoração sincera, uma adoração aonde não tem ali no seu coração algo que esteja impedindo. É uma adoração maravilhosa para o nosso Senhor Jesus, né? Que adoramos Ele em espírito e em verdade, para que possamos cada vez mais estar próximo ao nosso Senhor. Então, nessa tarde eu deixo essa palavra em meditação, e no nome de Jesus, nessa tarde, se algo está impedindo, se tem um atrapalho, um impedimento, algo que você passou nessa tarde, eu apresento ao Senhor. E nessa tarde Ele coloca decanto e biaciando alamanai, algo diferente dentro desse coração. Ele passa o bálsamo, decanto e biaciando alamanai, no nome de Jesus. Se você nessa tarde tem algo para ser liberado ou liberto, que é pelo nome de Jesus nessa tarde, né? E o Senhor vai fazer algo diferente na sua vida. E em nome de Jesus também, eu falo que a sua adoração será como a desta mulher. A nossa adoração tem que ser em cheiro suave, para que suba para as narinas do nosso Senhor, e que Ele receba a nossa adoração sincera, não como um sacrifício de tolo, não, mas como um sacrifício vivo, um sacrifício para que possamos ali, né, entregar para o Senhor aquilo que Ele já fez na minha vida e na sua, em agradecimento pela nossa salvação. E nessa quinta-feira, o Senhor nessa tarde, Ele entrega algo diferente na sua vida, algo diferente no seu coração também, que aquelas marcas, né, que as liberações de perdão venham, e que você possa, né, glorificar o nome dEle, no nome santo de Jesus. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Deus abençoe em nome de Jesus.